Salmo de número 139. Nós iremos ler a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 18. Por gentileza, os que encontraram o texto bíblico, confirme dizendo amém. Amém. Leiamos o texto bíblico. Assim está escrito: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Se assente, irmãos, por gentileza. Em face do texto lido, eu quero nessa noite falar aos irmãos à luz do seguinte tema: um sermão contra o aborto, o louvor a Deus em razão da vida humana. Em caráter pedagógico, eu vou repetir, a fim de fixar na mente dos irmãos. Um sermão contra o aborto, o louvor a Deus em razão da vida humana. No dia 22 do mês passado, a então ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, havia colocado em pauta a ADPF 442. Essa ADPF visava legalizar o aborto até o 3º mês. E isso estava pautado no seguinte pensamento: enquanto se está no ventre, não se é uma pessoa. Logo, se o ser que está no ventre não é uma pessoa, então aquilo que seria votado para legalizar o aborto até o 3º mês poderia ser estendido até o 9º mês. Em razão de toda a pressão pública que a sociedade civil exerceu e está exercendo, inclusive hoje, havendo marchas pró-vida em muitas cidades no Brasil, o atual presidente do STF, o ministro Barroso, recuou e engavetou esta pauta. Contudo, esse engavetamento não é um indicativo de esquecimento. Na primeira oportunidade, quando a sociedade civil estiver desapercebida, eles trarão à tona novamente esse assunto.
Diante disso, cabe a nós termos ciência, no mínimo, à luz da nossa fé, como devemos entender o aborto. Qual deve ser a nossa postura diante do aborto? E aqui eu faço uma confissão pessoal de lamento. Eu lamento saber que diante disso tudo, há muitos irmãos que estão desapercebidos a respeito disso. E por que eu lamento? Porque a igreja, historicamente, ela sempre teve um papel de suma importância em questões relacionadas à sociedade. Diante disso, não podemos cometer a omissão de deixar que isso passe desapercebido. Nós não podemos fazer com que as nossas reuniões sejam apenas ajuntamentos vazios, sem entendimento e sem relevância. Diante disso, então, cabe a nós, como Igreja de Cristo, que carrega esse legado histórico, social e civil, erguermos as nossas vozes e então, contundentemente, combatermos este sacrilégio contra a vida humana. O Salmo de número 139, ele foi escrito pelo salmista Davi. Alan Harman, ele descreve este salmo da seguinte forma: este salmo apresenta a nós o modo como Deus conhece todas as suas criaturas. Mike Pierman, teólogo pentecostal, ele acrescenta que o Salmo 139, ele é um cântico de louvor que celebra na presença de Deus o seu conhecimento perfeito e o seu poder infinito. Ele acrescenta que o escritor inspirado descreve com reverência os gloriosos atributos de Deus. Em razão de toda a beleza e nobreza de linguagem e pensamento visto neste salmo, o mestre judaico Aben Ezra, ele descreve este salmo como sendo a coroa de todos os salmos da Bíblia. Este salmo, ele está estruturado da seguinte forma: dos versos 1 a 6, o salmista Davi apresenta a nós o cuidado onisciente de Deus. Nos versos 7 a 12, Davi descreve o cuidado onipresente de Deus. Nos versos 19 a 24, ele apresenta um apelo aos cuidados de Deus. Já nos versículos 13 a 18 que nós lemos, os quais nós iremos tomar por base para a nossa meditação, aqui o salmista Davi fala a respeito do cuidado onipotente de Deus. Ou seja, aqui nesses versículos, a onipotência de Deus é demonstrada através da criação. A onipotência de Deus é apresentada através da vida humana. Em face disso, vejamos então, à luz do texto, 5 verdades a respeito da vida humana.
Em primeiro lugar, a vida humana, ela é criação das mãos de Deus. Acompanhe comigo o versículo de número 13. Davi disse assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Aqui Davi deixa claro que a vida humana, ela é fruto da ação pessoal de Deus e revela, por meio disso, o amor e a graça de Deus em relação à vida humana. Veja que as palavras de Davi fazem uma dissonância que o livro do Gênesis apresenta para nós no primeiro capítulo. Nos primeiros atos criacionais de Deus, em todos eles, o texto bíblico apresenta a seguinte afirmação: e disse Deus, haja. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja. Ou seja, os primeiros atos criacionais de Deus, todos eles foram realizados por meio do poder de sua palavra. Mas o texto bíblico apresenta que, em relação à vida humana, Deus não disse haja, Deus disse façamos. Em relação à vida humana, Deus não operou por meio do poder de sua palavra. Em relação à vida humana, Deus operou com as suas próprias mãos. Aleluia! A vida humana, ela é fruto, ela é ação da criação do próprio Deus. A vida humana revela o amor e a graça de Deus pelos seres humanos. Aleluia! Em segundo lugar, o salmista, ele diz que a vida humana é o mais extraordinário e a mais maravilhosa obra das mãos de Deus. Versículo de número 14, acompanhe comigo. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, formaste a mim. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Em face disso, devemos então nos perguntar o porquê a vida humana é a mais extraordinária e maravilhosa obra das mãos de Deus. O ser humano, apesar de ter sido o último dos seres e dos atos criacionais de Deus, ele é o que se chama a coroa da criação. Ele é a coroa da glória divina em relação à criação. Por quê? Porque ele é portador do imago Dei. Ele é portador da imagem de Deus. Mas entendamos, imagem aqui não é uma questão estética de aparência. Quando lá em Gênesis 1:27, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele não está falando de estrutura física, orgânica, biológica. Deus está falando de valores inerentes ao ser humano
que são valores morais e éticos. Isso é chamado de atributos que Deus compartilha conosco em certa medida. Ou seja, nós somos capazes de amar, nós somos capazes de ser justos, nós somos capazes de praticar a bondade. E tudo isso é fruto da imagem de Deus em cada um de nós. Contudo, o ser humano, além disso, ele revela algo muito mais complexo e muito maravilhoso. Acompanhe o raciocínio. William MacDonald, a esse respeito, ele diz o seguinte: numa partícula aquosa menor que o pingo da letra I, se encontra programado todas as características futuras da criança. Ou seja, quando acontece a concepção no útero maternal, ali, antes mesmo que haja o parto, naquele ato, ali já está contido a cor da pele da criança, a cor dos olhos, a cor do cabelo, as afeições da criança e as habilidades inatas. Ali naquele ato, tudo o que a criança será, física e mentalmente, já está contido na forma germinal, que é o óvulo fecundado. A esse respeito, ou seja, a respeito desse óvulo, Earl Rademacher, ele diz o seguinte: nesse óvulo, preste atenção, está contido 60 trilhões de células, 160 mil quilômetros de fibras nervosas, quase 100 mil quilômetros de vasos responsáveis por fazer o sangue circular no corpo, 250 ossos, isso sem falar em juntas, ligamentos e nos músculos. Quando então nós olhamos isso, irmãos, nós vemos que de fato a vida humana é a mais extraordinária e maravilhosa criação das mãos de Deus. A complexidade da criação humana atesta a verdade que somos a mais maravilhosa e extraordinária criação das mãos daquele que fez os céus e a terra. Aleluia! 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 Em terceiro lugar, a vida humana é um milagre de Deus que antecede a formação biológica. Versículo de número 15, acompanhe comigo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Dependendo da tradução, pode estar aí, profundezas da terra, lugar secreto ou escuridão. Em todos estes sinônimos, a ideia aí se refere ao madre ou a ventre materno. Fala de um lugar oculto aos olhos dos homens, mas conhecido aos olhos de Deus. Aleluia. Veja que aqui o salmista, ele está dizendo em outras palavras: Senhor, antes mesmo que houvesse um corpo orgânico e biológico no ventre, o Senhor já me conhecia. Eu já era uma vida diante do Senhor, ó Pai.
O ser humano em essência, ou seja, a sua personalidade, ele existe antes do nascimento, segundo as Escrituras. Nós não acreditamos neste crime contra a sacralidade da vida humana, que diz que só existe pessoa depois que nasce. Não, antes mesmo que houvesse osso, já havia vida diante de Deus. Aleluia! Em razão disso, irmãos, nós podemos afirmar que o ser humano, ele não é um monte de células, como dizem. Ele não é um amontoado de tecidos no útero da mãe. O ser humano é um projeto de Deus desde a eternidade. A sua vida, ela não é fruto do acaso. A sua vida é fruto da vontade de Deus desde a eternidade. Aleluia! 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 Toda honra, toda glória, toda glória. Aleluia! O homem que não é nada, Jesus. Deus é Deus. Aleluia! Não importa as crises que você enfrente, não importa as limitações existenciais, não importa se enfrenta as lutas que afligem o teu corpo, entenda, há um projeto de Deus desde a eternidade para a tua vida, para a tua vida. Aleluia! 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 Em quarto lugar, a vida humana, ela é um monumento teleológico à soberania de Deus. Versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia! O pastor Hernandes Dias Lopes, ele explica isso. Ele diz o seguinte: é preciso deixar claro que a onisciência divina não faz de Deus o responsável pelo mal moral, nem o torna agente das escolhas erradas de cada uma das pessoas. Embora Deus conheça o fim desde o começo, ele jamais é pego de surpresa, uma vez que ele não determinou as escolhas erradas dos homens. Além do mais, a presciência divina não está em oposição com a vontade humana. Por que isso? Porque se nós lermos o texto, parece que Davi está dizendo que tudo, ponto e vírgula, que acontece na nossa vida é determinação de Deus, como se os nossos erros e as nossas escolhas pessoais fossem excluídas desta somatória. O que o salmista está ressaltando para nós aqui é justamente o contrário. É que nós não somos marionetes de um teatro divino. Mas o que nós devemos entender é que, apesar do que venha a acontecer, a vida humana
não é um barco à deriva. Glória. A sua vida não é um barco que está perdido no meio do oceano. Eu creio, Jesus. Ela é teleológica, ou seja, ela é um destino que caminha para um fim glorioso. Ela é um destino que caminha para que no fim o nome de Deus seja glorificado através de nossas vidas. Nós, enquanto monumentos teleológicos à soberania de Deus, devemos entender que isso se refere ao propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus nesse sentido? É que nós nos tornemos as pessoas que Ele quer que nós sejamos. Em outras palavras, é que Ele quer que nós vivamos para a sua glória como seus representantes aqui na terra. Glória a Deus. Wayne Grudem, ele explica isso dizendo assim: assim como um rei que coloca imagens de si mesmo por meio de estátuas e quadros em todo o seu reino para mostrar a todo mundo que é Ele que governa, Deus, por nosso intermédio, colocou a imagem dele em nós para mostrar ao mundo todo que é Ele quem governa. Aleluia! Aleluia! Verdade, Deus, desta maneira. Aleluia! 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 Por mais que as circunstâncias queiram dar a entender que tudo está perdido, por mais que as circunstâncias adversas tentem demonstrar que você está só, é Deus quem está assentado no trono que rege o universo, a minha e sua vida. É Ele quem tem o controle da sua vida. É Ele quem tem as rédeas da história segura e firme nas mãos dele. Então, em razão disso, viva para a glória dele, ande para a glória dele, faça tudo para a glória dele. Aleluia, 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 aleluia. A sua família está na mão dele, o seu casamento está na mão dele, a sua saúde está na mão dele, o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Aleluia. Deus tão fiel e poderoso. Aleluia. Oh, glória. Em quinto e último lugar, a vida humana deve ser motivo de louvor a Deus. Pastor, por que eu devo louvar a Deus? Porque você está vivo. Aleluia. Pastor, por que eu devo louvar a Deus? Porque você é portador da imagem dele. Obrigado, Jesus, por isso. Jesus, as maravilhas, Deus. Pastor, por que eu devo louvar a Deus? Porque na corrida da vida, foi você que foi fecundado dentre milhões no ventre da sua mãe. A vida humana deve ser motivo de louvor a Deus. O simples fato de estar vivo deve nos levar a louvar a Deus.
deve nos levar a agradar, a agradecer e louvar a Deus. Veja o que o salmista diz nos versos 17 e 18. Acompanhe comigo. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excederiam os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegarmos ao fim. Aqui o salmista ele apresenta a nós dois motivos em relação à vida humana pelos quais nós devemos louvar a Deus. Primeiro, verso 17: devemos louvá-lo em razão do apreço que ele tem pela vida humana, do apreço que ele tem por cada um de nós. E esse apreço, esse amor não pode ser medido, não pode ser mensurado. Veja comigo de novo, verso 17: quão precioso é para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Por quê? Como é grande a soma deles. São incontáveis. A ideia aqui não é um número de pensamentos, mas é pensar que aquele que criou os céus e a terra pensa em cada um de nós. Aleluia, 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 aleluia. Quando a Bíblia, irmãos, entenda, quando a Bíblia fala que Deus conhece as estrelas pelo nome e sabe o número de cada um delas, não é que Deus fica brincando de matemática. É para revelar que se Ele conhece os seres não orgânicos, não biológicos, Ele conhece detalhadamente, quanto mais a mim e a você, que revela a imagem dele na face da terra. A ideia aqui não é quantas vezes ele pensa, mas é pensar que o Criador de todas as coisas, ele tem apreço por mim. Ele tem apreço por você, por sua família, por sua vida. Aleluia. O segundo motivo que o salmista apresenta, pelo qual devemos louvar a Deus, como sendo o motivo do nosso louvor, a vida humana, devemos louvá-lo, pois Ele não nos criou apenas. Há aqueles que pensam que existe, de certo modo, um Criador, mas esse Criador criou e retirou-se, ele não se relaciona com a raça humana. Mas o que o salmista está dizendo para nós aqui é que ele não apenas nos criou, ele escolheu se relacionar conosco desde quando estávamos sendo formados no ventre materno, e não somente isso, ao longo de toda a nossa vida. Versículo 18: se os contasse, excederiam os grãos de areia. É incontável, é imensurável. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ele não apenas nos criou, ele escolheu se relacionar conosco ao longo de toda a nossa vida. Ele escolheu relacionar-se conosco. Ele escolheu. É por isso que o profeta Isaías disse: ainda que uma mãe, ou seja, não é que vai acontecer, é uma possibilidade, ainda que uma mãe que amamenta o filho o esqueça, o abandone, eu, o Senhor, todavia jamais me esquecerei de você. Vocês já pararam para pensar
Por que Deus não usou a linguagem paterna, mas a linguagem materna? É porque em algumas ocasiões nas Escrituras, sempre que o amor de Deus vai ser mensurado, ele é mensurado por intermédio de uma mãe. Porque é o que mais se aproxima, é o que mais pode dar uma pequena ideia do amor de Deus por nós. Mesmo diante disso, o texto, através do profeta, está dizendo: ainda que você se veja carente da maior expressão de amor humano, eu, o Criador de todas as coisas, não me esquecerei de você. Se isso não é motivo para louvarmos, nós não entendemos o Evangelho. Se isso não é o suficiente para nós nos reunirmos à presença dele e louvá-lo, nós estamos apenas brincando de ajuntamento. O motivo do nosso louvor não deve ser o que ele pode fazer, mas o que ele fez ao nos criar e escolher se relacionar com cada um de nós. Aleluia! Podemos então concluir diante disso tudo: atentar contra a vida humana é atentar contra a onipotência de Deus. Tentar aniquilar a vida no ventre é comprar uma guerra contra o próprio Deus. Para concluir, eu quero aqui contar uma fábula com inspiração cristã. Eu mesmo criei essa fábula. Ela é chocante, mas ela expressa muito bem o intento desta noite. Acompanhe. Em uma conversa, o diabo e um dos seus demônios falavam a respeito das dificuldades de colocar os seus planos malignos em prática. O demônio então perguntou ao diabo: o que faremos para que possamos prevalecer em nosso projeto, sendo que tudo que tentamos encontramos forte oposição? O diabo então respondeu a isso: talvez nosso erro seja querer fazer tudo às claras, fazer tudo de uma vez. E ele então continuou dizendo: vamos mudar a tática, vamos colocar o nosso projeto em prática aos poucos. Então o demônio perguntou: qual estratégia então devemos adotar? E o diabo respondeu: vamos começar criando exceções para o aborto. Vamos dizer que o aborto é fruto da misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo, vamos dizer que quem é contra o aborto é inimigo de Deus e está fazendo o mal. Essa fábula, ela ilustra muito bem quais são as intenções que há por trás do aborto. Então eu concluo aqui dizendo: jovem, você, a vida humana, ela é inegociável. Nunca suje as suas mãos com sangue inocente. Lute contra isso. Porque isso é levantar a bandeira do Evangelho. Ore contra isso. Eduque os seus filhos dentro de casa a respeito disso. Porque senão eles ouvirão as vozes na rua, que cumprirá o papel desse demônio na fábula. Não tem problema nenhum.
Não tem problema nenhum, é bondade de Deus. Que Deus nos ajude, para que nós possamos cumprir a nossa vocação enquanto igreja, entendendo que a vida humana é a criação mais sacra de Deus.